Pronto. Janaína, o new look, ela cortou o cabelo. Não, tá com o cabelo pra cima. É não, Olha, moço, é um coque, que o calor tá ah, bom. grande. A O calor Mari, tá grande. Ana Verena. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver quem é que eu conheço. Tem gente que tá com a câmera desligada. Então, Manjcorro, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu não queria brincar, não, mas o Manjcorro já tá meio Bahia, né? Agora Eu eu tinha conto que os detalhes. comentar, não dava para não comentar. Adequado, adequado. Bem-vindo ao Brasil, Obrigado, Ellen, obrigado. que seja um momento muito maravilhoso, assim. Tenho certeza que vai ser muitas pessoas vão se conectar com os retiros, com as palestras, com as práticas. Eu queria estar presente, mas vou me contentar com online. Certo. Então, a gente está fazendo esse encontro, esses encontros, né, que a gente está chamando de sala de leitura da Bodhisattva. A gente está lendo o livro Instruções ao Cozinheiro. Então, nós já lemos os prefácios e o primeiro capítulo, né? Está sendo bem legal. Esse é o terceiro encontro. E aí está sendo maravilhoso o Monge Corro estar aqui com a gente, para a gente também escutar um pouco do Monge Corro sobre o contexto do livro, sobre o Bernie Glassman. A gente foi lendo assim, os prefácios e se conectando muito com ele e também entendendo mais até o próprio Zen Makers, assim, como se a gente lesse o prefácio do Coração de Vocês, da Monja Cohen, do Monge Corro, e se conectasse ao coração dele, assim, né? Então, está sendo muito precioso. Eu não sei, Cris quer falar alguma coisinha, assim, para dar as boas-vindas? Sim, quero dar oi para o Monge Corro. Fico bem emocionada porque, né, é uma pessoa tão especial para a Sangha, com quem eu tive a oportunidade de estar mais próximo, justamente no lançamento do livro, então foi muito bonito, assim. E dizer que a leitura tem sido muito rica aqui na sala, com, com as pessoas que estão chegando, assim. A gente sente mesmo cada palavra. Até então a gente estava no prefácio e começamos já o livro, como a Ellen disse, então a gente sente assim inspiração e todo mundo participa de um jeito ou de outro nessa troca. Então, muito obrigada por ter feito essa tradução que é maravilhosa assim, para a gente. Muito, muito obrigada mesmo. E acho que a gente já podia passar. A gente pensou. A Ellie tinha uma ideia de a gente ler alguma coisa antes, um pouquinho, ou a gente passar a palavra direto para o Monge Corro. Não sei como é que se o Monge Corro tem alguma sugestão, alguma ideia. Olha, Cris, quando a Ellen fez contato, nem sei se eu já estava aqui, mas eu disse para ela, ah, eu posso passar, tu estava com a gente lá, né? O que a Ive falou quando a gente esteve lá em Porto Alegre, né? Que foi muito tocante, assim, quando eu fui fazer uma pequena palestra, né, na FSEB Porto Alegre, e foi no dia que a Ive chegou dos Estados Unidos. O Ovidio, nosso amigo comum, que também é praticante, meu professor, perguntou: você quer ir? Fique à vontade, assim, né? Eu vou porque, né, a gente está junto e é uma sanga que a gente tem uma amizade muito grande. Aí a Eve deu uma resposta que eu acho que sintetiza muito também esse aprendizado que eu tenho tido e procuro aplicar. Ela disse: eu estou aqui para estar disponível e a serviço do Dharma. Essa é a minha prática. E eu digo mesmo. Quando a Ellen perguntou o que que eu achava, eu disse: olha, eu acho que vocês quiserem que seja feito, né? Porque a nossa ideia comum aqui é com, compartilhar a prática, né? A partir de um referencial de pares, né? De seres humanos que entendem que esse caminho, que esse referencial ético e de prática mesmo, de ações no mundo,
ele é meritório e nos traz contentamento. Então, fiquem à vontade, se quiserem ler ou da forma que vocês quiserem conduzir, eu estou aqui para compartilhar essa iniciativa que eu acho espetacular. Eu vi ali a Mariana, que há um tempo atrás também promoveu um grupo aí já numa outra família, né, do Gaia Education, e foi muito bom, assim, muito bonito que foi feito. Eu creio que isso é muito bom que está acontecendo, e a Bodhisattva tem um papel estratégico nisso, aí, como editora, de acessar ao público de fala portuguesa essas obras tão importantes de professores tão generosos, né, compassivos em nos trazer essas informações que esclarecem o nosso entendimento da prática e da nossa própria vida, sobre o que, aliás, não existe separação, né? A nossa vida é a nossa prática. Então, estou a dispor aí, o que vocês acharem que deve ser feito, a gente faz juntos. Então eu vou começar assim, pegando um trecho do prefácio, que eu já ouvi o Monge Coelho falar, né, e lendo aqui também, assim, para abrir um pouco essa conexão com o Bernie Glassman, assim. Então, na página 16, quem tiver com o livro, é o segundo parágrafo. Então, o Monge Coelho fala assim: a segunda ocasião marcante ocorreu quando, da visita de Bernie ao Brasil em 2012. Acompanhei suas atividades em vários locais, colaborando eventualmente como seu tradutor. Em São Paulo, Bernie ofereceu uma palestra nas dependências da editora Palas Atena. Em um certo momento da sua fala, ele explicou que, na sua opinião, todos os ensinamentos e práticas poderiam ser resumidos em apenas um conceito: o despertar da consciência plena da absoluta unidade da vida. Sinceramente, não tenho como explicar o que senti naquele momento, mas de súbito não consegui continuar a tradução, só consegui chorar, imerso em um senso de maravilhamento, gratidão e indescritível serenidade. O vídeo estava presente e assumiu a tarefa da tradução. Ainda hoje revivo com alegria aquele momento inexplicável. E aí queria que o Monge Coelho falasse algumas palavras sobre isso também. Agora a gente colocou o prefácio disponível no site da Bodhisattva, e eu fiz a busca de algumas imagens e encontrei uma página, que é a página do funeral do Bernie Glassman. E tem uma foto do Monge Coelho em Auschwitz numa cerimônia. Então, se o Monge Coelho pudesse falar um pouco. Sim, posso. Bom, eu repito, ainda hoje. Ainda hoje. Tem coisas na prática que não tem explicação, né? E eu acredito que essa relação que surge espontaneamente, né, em japonês vai se dizer Ishin Denshin, a transmissão, né, ou a conexão do Dharma mente a mente, ou Shin não tem tradução, né, seria coração-mente. Essa conexão ela não tem explicação, e por isso que ela é tão profunda. Então essa expressão que Bernie usava, e que para mim assim resume toda a filosofia e todo o resultado da prática, é algo que não pode, na minha opinião, ser entendido pela intelectualidade, pela racionalidade, né? A unidade de toda a vida, ele dizia, né? The oneness of life. E esse conceito, em um certo ponto, ele também vai desenvolver no sentido de uma possível iluminação, que é um termo que o Bernie não gostava, né? Ele dizia que havia na experiência de prática dele, ele usava uma expressão que muitas pessoas se sentem até meio chocadas, assim. Ele dizia que havia encontrado pessoas, e perdoem eu usar essa expressão, mas ele usava, né? Ele dizia: eu encontrei certas pessoas que praticam e elas fedem a iluminação. Ele usava esse termo em inglês.
E eu entendo isso, tendo conhecido a pessoa, né, o ser humano Bernie Glassman, Tetsugen Roshi, era o nome dele no Dharma, Tetsugen. Ele era uma pessoa de ação, né? E hoje até eu comentava, depois eu conto para vocês as circunstâncias, por isso que eu estou indo com a camiseta de corrida aqui. Ele dizia isso, o nosso Zendô, o nosso espaço de prática é o mundo inteiro. A nossa sanga são todos os seres. Isso é muito bonito de dizer apenas da boca para fora, mas quando se olha a vida de um praticante como o Bernie, se vê que é possível. E isso abre um potencial muito inexplicável em termos do que a nossa prática pode se tornar. Numa outra ocasião, ele vai afirmar que, no fundo, não existe nenhum sinal mais evidente de uma realização na prática do que o servir aos outros seres. Eu, pessoalmente, considero isso, talvez, o ensinamento mais profundo da vida dele. Né? Que, tendo sido um monástico ordenado, reconhecido, ele foi o primeiro sucessor a receber a transmissão de Maizumi Roshi, em um certo ponto ele teve a coragem, né, que muitas pessoas interpretam mal, na minha opinião, de romper com isso. Né? Ele se tornou um disrobed, ele abandonou o manto monástico, né? E deixou, no próprio prefácio, a Koen Roshi fala isso, né? Deixa a barba crescer, deixa o cabelo crescer e se torna uma pessoa comum, né? Entre aspas. E isso se tornou um referencial muito importante para praticantes que também entendem que, eu vou dizer algumas vezes, as pessoas que recebem a ordenação incorrem num equívoco muito grande de se julgarem especiais. Eu, talvez por méritos, ou talvez porque eu busco isso, eu sempre aprendi com os meus professores e professoras que o nosso treinamento é para nos tornar mais hábeis a servir a Sangha. Né? Os monásticos e monásticas, né, recebem ordenação para pôr um treinamento e para colocar esse treinamento a serviço da Sangha. E eu respeito qualquer outra opinião, mas eu me agrada essa posição, e essa postura e essa atitude. E aquela foto que tu colocaste foi algo muito interessante, porque já foi um ano depois do falecimento do Bernie. É preciso voltar um tempo atrás, porque a minha professora, que foi aluna e muitas vezes assim foi assistente do Bernie, a Bárbara Wegbiller Roshi, ela conversou com o Bernie um tempo antes, né, quase um ano antes, e perguntou sobre a minha situação, né? E ele perguntou para ela, mas o que você está esperando? Aí ela marcou a data para preparação, tudo, e eu recebi a transmissão no dia 31 de outubro daquele ano. A Ive estava em Bern, na Suíça, assim também como o Genro Roshi, que me deu a transmissão na prática nas ruas, né? E a Sangha lá da Suíça, né? Isso foi dia 31 de outubro. E a Ive Marco, a esposa do Berg na ocasião, ela foi à Suíça para ficar uns dias e dali para ir para a Inglaterra para visitar uma amiga. Enquanto ela estava lá, que ela foi para a minha cerimônia de transmissão, ela recebeu a notícia que essa amiga estava doentada e não poderia receber a sua visita. Ela disse, então eu vou voltar para os Estados Unidos, porque a gente estava indo para a Polônia para o retiro de Auschwitz-Birkenau. Aí no sábado à noite ela volta para a Suíça, para os Estados Unidos, perdão, e nós fomos para a Polônia. No domingo à tarde ela já estava nos Estados Unidos, no domingo à tarde o Bernie faleceu. Então foi algo muito, entre aspas, inexplicável. A gente já estava na Polônia quando recebemos a notícia do falecimento dele. E no hotel onde a gente fica, então, foi uma comoção, porque o retiro começou, né? Começa na segunda-feira daquela semana, né? Que pega o dia de finados de Todos os Santos. E aí, então, o pessoal, os Spirit Holders, vieram perguntar se eu faria a cerimônia memorial. E eu disse, claro, eu posso fazer o que eu sei, né? Eu só posso dar o que eu sei, que é a cerimônia tradicional do Zen. Então a gente fez na própria sala de reuniões do hotel a cerimônia memorial do Bernie, do recém-falecimento, né? O corpo estava sendo preparado. E no ano seguinte, então, para encurtar a história, a Ive foi e a gente fez então a cerimônia memorial, no caso em Birkenau, que é um campo bem maior, né? Próximo de Auschwitz. E então
Quando eu contei isso para a Koen Hiroshi, que é a minha professora de ordenação, ela disse: fique atento, você tem que ler os sinais, isso não é por acaso. Né? Porque, assim, foram 3 dias, na verdade, depois da minha cerimônia de transmissão, ele faleceu e eu fiz a cerimônia memorial. Né? Então aquela foto foi já um ano depois que a gente preparou, né? E foi feita dentro, como ele havia pedido e como a Ivy me pediu. A gente então fez a cerimônia memorial de um ano da passagem dele, no dia 4 de novembro, dentro dos campos, dentro de Birkenau, que foi algo assim paradigmático na história dele como um professor do budismo socialmente engajado, né? De atender esse chamado, sendo alguém de uma ascendência judaica e sendo um praticante tão dedicado, de trazer isso como uma prática do Dharma no cotidiano, né? Não pelo fato de ser um judeu, mas pelo fato, como a gente fala sempre, que os campos representam tudo aquilo que um ser humano pode ser. E nós podemos ver naquele espelho ali das vítimas e dos perpetradores que a escolha é nossa, né? Que a escolha é minha, se eu quero representar um papel daqueles ou não. Então essa é a história daquela foto, daquelas fotos, né? E a gente fez na rampa de triagem, que é onde sempre a gente faz as práticas de meditação e de recitação dos nomes, né, das pessoas que pereceram e das quais nunca nada foi encontrado. Então é um aspecto assim dessa prática, né? Mas para mim é muito especial porque tem essa vinculação com a minha caminhada na prática, na ordem dos Zen Peacemakers. Né? Então cronologicamente é essa a história daquela foto e daquele evento ali. Obrigada, muito, muito maravilhosa essa história. Obrigada por compartilhar com a gente. Na gravação, vou voltar de novo para ver todas as partes. Eu queria falar para as pessoas que estão aqui, a gente está em 33, que podem ficar à vontade, levantar a mão, se quiser fazer alguma pergunta para o Moscorro, fazer alguma colocação, a gente vai conversando e vai, enfim, trocando suas ideias, né? E uma coisa que eu queria perguntar, assim, que o Moscovo falasse um pouco é sobre os Zen-Makers, porque muita gente está tendo contato com esses ensinamentos pelo livro, pela primeira vez. Uhum. Então, por exemplo, se eu mesma não tivesse participado da preparação desse livro, eu não saberia nada, assim, né? Então eu queria... Deixa eu só botar... Acho que tem alguém aqui com o microfone ligado. Deixa eu consultar. Pronto, desliguei. Então eu queria, se o Monte Corvo pudesse falar um pouco sobre os Empty Makers, explicar um pouco assim para a gente, porque eu acho que também vai nos ajudar no entendimento da leitura para frente. Assim. Certo. Então, é importante que se entenda o seguinte, o nome, né, Zen Peacemakers, é porque o Bernie era um monge da escola Soto Zen. Então, o referencial dos ensinamentos estão muito originados na tradição da escola Soto Zen. Mas esse corpo de práticas, digamos, surge de um chamado do praticante, né, do Bernie Glassman praticante. Que ele, então, quando ele deixa de ser monge, ele já sentia isso, que ele precisava, para ser coerente, essa é uma palavra muito presente, eu acho, na nossa prática, ele precisava fazer algo em termos de ação social. E ele, então, resumidamente, vai para uma região muito desafiadora, lá onde eles moravam, Yonkers, do ladinho de Nova York, e decide, então, abrir mão de toda uma série de condições sociais que ele desfrutava para fazer algo ali onde tinha essa realidade muito desafiadora. E brevemente, então, ele começa um movimento de acolher aquelas pessoas invisibilizadas pela sociedade naquela época. E desse movimento, então, surge primeiro a necessidade de oferecer dignidade pelo trabalho. Isso, com o tempo, depois vai se manifestar em uma confeitaria, né, numa baker, que se tornou bastante famosa, Greystone, que até hoje fornece aqueles brownies do sorvete Ben Jerry's. E até hoje, a proposta dessa empresa é assim, não se faz pergunta de qualquer tipo. Se a pessoa quiser aprender um trabalho e recuperar sua dignidade pelo trabalho. Mas disso surgiu a evidência que era preciso, por exemplo, ter uma creche
para as mulheres que precisavam trabalhar. E naquela época também estava em grande evidência a questão da AIDS, né? Então precisava de um centro de atendimento para os soropositivos. E assim também precisava da questão de uma assistência psicológica e assim por diante. Então foi se construindo uma estrutura de apoio muito ampla e também moradias. E o que ficou muito marcante foi, além da questão da oportunidade de trabalho, uma negociação que o Bernie tinha uma enorme habilidade em reunir mesmo antagonistas em prol de uma causa comum. Então ele conseguiu, mesmo no meio político, apoio de adversários políticos para que imóveis abandonados fossem cedidos para que as pessoas pudessem restaurar esses imóveis e morar neles, né, a valores acessíveis, realizáveis. E essas pessoas então começaram a também ter um lugar onde morar. Enfim, disso surgiu a consciência que essa comunidade precisava se organizar com base nos referenciais que se tinha, que era a prática meditativa, uma estrutura, uma metodologia de diálogo colaborativo, uma transposição dos ensinamentos tradicionais para uma linguagem que as pessoas entendessem. Então se gerou os chamados Three Tenets, né, as 3 diretrizes básicas dos Zen Peacemakers, e, digamos assim, a manifestação de tudo isso em benefícios ao todo coletivo, ao ente coletivo do qual nós fazemos parte. Então, esses são os 4 referenciais básicos do que viria a ser os Zen Peacemakers International. Qualquer pessoa de qualquer tradição ou nenhuma, não precisa acreditar em nada, pode atuar dentro desses referenciais éticos. Depois de um tempo, então, com essa ação social acontecendo, eu creio que foi mais ou menos em 96, o Bernie imaginou, sentiu que precisava também haver um cuidado com essa visão. E aí surge a Ordem Zen Peacemakers, do qual viriam a fazer parte pessoas que quem é praticante conhece, como Joan Halifax, como Egyoku Nakaoroshi bom, a própria Monja Coen, né? Que criaram esse substrato dos ensinamentos tradicionais transpostos para a contemporaneidade, de modo a manter a visão. E hoje, então, a gente já está com a alegria de estar já na segunda turma, né, que aí nós concebemos uma formação de 2 anos, e provavelmente iremos iniciar em setembro, janeiro, não sabemos onde, a terceira turma de pessoas que, virtualmente, usando o Zoom, estão fazendo aquilo que naquela época era feito no contato diário, né, da prática. O que é um elemento comum? A necessidade de uma prática contemplativa regular e uma referência ética, que o que a gente propõe, então, é muito baseado nos ensinamentos do budismo, não apenas do Zen, mas em uma linguagem que uma pessoa de outra tradição pode se alinhar, né? Pode se afinizar e colocar em prática. Então, o Zen Peacemakers International hoje é uma rede ampla, que abrange vários países, tem algo como que 8.000 participantes, né? Um número próximo disso, e a Ordem Zen Peacemakers tem em torno de 150 pessoas fazendo parte, que são aquelas que decidem a se comprometer, como na via tradicional, por um voto, né, a tomar votos. E o que significa isso? Que temos a consciência que a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque não há lugar nenhum para chegar, mas que a gente sabe a direção para onde nós queremos ir, né? Que não é um referencial moral, mas antes é um referencial ético, que pode ser transposto e aplicado em qualquer cultura, em qualquer tradição. E para isso nós temos um programa, um currículo que abrange todos esses aspectos e uma formação metodológica que, pelo menos a nossa aspiração é essa, instrumenta as pessoas que fazem a formação a agir como construtores da paz, em qualquer ambiente onde elas estejam, em qualquer profissão, em qualquer âmbito social. Ainda sabidamente, por motivos que nos são claros, eu diria que um pouco elitista, né? Porque é um longo caminho a percorrer para que pessoas que não têm acesso a certas dignidades possam ter acesso. O que para mim é um consolo? Que eu posso fazer a opção de eu me aproximar desses ambientes, né? E nesse sentido o Bernie e os cofundadores, né, como a Sandra Gishu Holmes, que foi a sua primeira esposa, que também era monja, nos deixou alguns referenciais, por exemplo, que muitos professores hoje compartilham, como vocês devem ter familiaridade, de ir nos lugares que nos desagradam, onde nós temos medo, né? E por isso é que existem essas práticas de retiros não convencionais, né, como por algum tempo viver nas ruas ou ir para os campos de concentração, ou como ano passado a gente foi, e esse ano aconteceu pela segunda vez,
o retiro no Alabama, onde, assim como surgiram os direitos civis nos Estados Unidos, é um dos grandes pontos de vergonha, né, em relação ao racismo na América do Norte. E por isso também que nós não foi possível esse ano, mas tudo tem seu tempo, estamos planejando esse retiro aqui no Brasil, começando por manifestar nossa presença de fato, né, nas comunidades quilombolas e, digamos, reconhecer o genocídio que também aconteceu realmente e que ainda acontece, a, a enorme discriminação que essas minorias sofrem na nossa sociedade no mundo inteiro. Então a ideia é essa, que a partir de uma prática de não controlar a realidade, não controlar a forma como o Dharma se manifesta, não falarmos do que nós não vivemos. Então essas práticas de retiros de plena presença é poder dizer, eu tenho uma noção de como é ser invisível nas ruas, porque eu já passei por isso algumas vezes, né? Como é sentir frio, sentir fome e ser invisível para alguém que eu peço alguma coisa. E esse registro eu respeito qualquer outra visão, mas eu preciso. Eu preciso, para a minha prática, passar pelas situações para realmente entender a compaixão de um outro ponto de vista. Hoje eu sempre afirmo isso. Eu acho que a empatia não basta. É preciso ir além, né? A compaixão nos move. A compaixão me chama a fazer algo. E aí eu faço sem a pretensão de obter nenhum resultado. E por isso é que não, pelo menos para mim, não tem desgaste, né? Eu procuro entender a motivação de quem gera essa estrutura desigual e que gera tanto sofrimento. Até porque quem gera essa estrutura também sofre, talvez mais até, né? Por não ter o mérito como que a gente está tendo agora, que é o contentamento de encontrar pessoas que comungam dos mesmos ideais de prática, que se alegram em simplesmente estar junto, né? Estar junto, andando na mesma direção, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas nós estamos indo na mesma direção. Isso eu, pelo menos, sinto que muitas pessoas não percebem, que grande mérito é isso, de encontrar um sentido para viver mesmo em um ambiente com tantas adversidades. Mas, como o Bernie usava essa expressão, e muitas vezes as pessoas me criticam, nossa, tu usa tanto essa palavra, ele dizia, this is just my opinion. Isso é só a minha opinião. E para concluir essa parte, assim, agora eu vou falar o que me dá vontade aqui, né? Que o pessoal que me conhece sabe. O Bernie, muitas vezes foi criticado porque ele dizia, eu não sei, muitas pessoas talvez não tenham familiaridade, né, com os ensinamentos budistas, né? Mas uma base, assim, é o primeiro discurso que o Buda histórico fez, né? A gente poderia até fazer uma prova aqui, ver quem é que sabe quais são os princípios, né? Vou facilitar aqui para não expor ninguém, né? Então é dito que o Buda então enuncia, no primeiro giro da roda do Dharma, ele enuncia as 4 nobres verdades. O Bernie não gostava dessa definição, ele dizia não. Buda, naquele discurso, ele vai emitir as 4 nobres opiniões. É outra história, né? Não é as 4 nobres verdades. Porque uma pessoa vai dizer, mas isso para mim não é verdade. Tá, tudo bem, mas era só a opinião do Buda. E é interessante, porque no último discurso, né, no Parinirvana Sutra, o que o Buda vai dizer? Não acredite nem mesmo nos meus ensinamentos. Essa é uma distinção da prática budista. Não existem revelações. As possíveis revelações são pessoais e elas surgem da experiência da prática. Isso é desafiador. Eu, pessoalmente, gostaria tanto que eu pudesse ler um livro e entender o sentido da existência, um retiro, né? Nossa, maravilhoso aquele retiro. Não funciona. Já há alguns anos eu tento e não adianta, não funciona. Então eu acho assim que é melhor a gente aceitar, sabe? Assim, que é a prática, o nome já está dizendo, a prática é prática. A prática não é teoria. Então, esse é o segundo princípio, né, dos Zen Peacemakers. Você não tenta controlar a realidade, se baseia no não saber, até porque parece que tem uma história da impermanência aí, né? Então, se tudo muda, como é que eu vou saber o que vai acontecer? Como é que eu vou saber qual é a necessidade de alguém que sofre? Então, o não saber é a base, é a impermanência. Depois nós vamos ter, então, a plena presença, que é uma tradução quase impossível de fazer do inglês, né? O bearing witness. Eu gosto de traduzir como plena presença. Eu realmente eu faço, o Bernie dizia, to plunge. Eu faço uma imersão na realidade que se apresenta. Aonde? Quando? Agora. Agora. Essa realidade que eu estou vendo agora, olhando para essa tela, isso é a prática do Dharma. E se logo adiante, amanhã eu vou estar numa palestra na Federal da Bahia, aquilo é a prática do Dharma.
e assim por diante. Então quebra um romantismo que pelo menos eu tinha, que a partir de um ponto a prática se torna uma experiência, sabe, assim, do nirvana nesse plano. Não existe isso. Não existe isso, na minha opinião. O David Loy caracteriza muito bem, ele chama isso de um dualismo cosmológico. Então eu vou praticar para então entender o que nirvana e blá 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 blá. Não, isso não é a visão dos ensinamentos tradicionais budistas, né? Em japonês vai se dizer, o samsara é o nirvana. Como assim? É assim. Se você não encontrar a experiência da imperturbabilidade aqui, agora, onde você está, temos más notícias, não vai encontrar em lugar nenhum. Até porque isso está além de tempo e espaço. E essa, eu acho que é a profundidade de um professor como Bernie Glassman. É traduzir isso de uma forma que qualquer pessoa entende. Ele propõe experiências. Né? E recentemente a gente estava numa reunião e o Christopher Panos, né, que é o CEO, o coordenador do Zen Peacemaker International, um dos praticantes mais sinceros que eu já conheci, diga-se de passagem. Ele disse assim, olha, se tem algo que eu acho que caracteriza um retiro de plena presença, é que as pessoas têm uma experiência de Kensho. Né? O Kensho é aquele, como se diz isso, relance da iluminação que você tem. De repente tudo está certo. Mas está tudo tão estranho, é um lugar horrível, mas está tudo certo. Isso, meu primeiro professor no Zen, Moriyama Roshi, dizia, se você não entendeu, não precisa que eu lhe explique. Se você não entendeu, não tem como lhe explicar. Isso eu acho que um grande professor como o Bernie, como o Moriyama Roshi, tem essa compaixão em traduzir de uma forma que eu posso acessar, pelo menos a um nível. E aí, bom, o que acontecer depois não importa. Porque realmente não importa. A vida é uma só. Me alonguei, né? Maravilhoso, Moscovo, Eu gosto muito, muito de muito falar, desculpe, obrigada. perdoe. A gente está aqui para te ouvir. Não, não necessariamente. Eu acho que tem que consultar a plateia. A Letícia é de Salvador. Salvador, eu estou em Salvador. Ó, Letícia, pode falar, Letícia. Consegue ligar teu microfone? Estão me Agora. escutando? Sim, estamos. Como o budismo ele traz uma questão da ética e trazer benefícios a todos os seres, né? Isso é uma coisa bem elevada e eu quero trazer uma questão que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de talvez de abraçar ou de entender porque mexe com um paradigma, né? Que é a questão de considerar nessa busca do bem comum a questão de abolir o uso dos animais, né? A exploração dos animais. Porque assim, o ser humano, a gente vem com uma ideia de humanidade que a princípio é muito excludente. Excluía a natureza, excluía as mulheres, excluía os outros povos, excluía os animais. E a gente ainda tem muito essa ideia forte de que, agora que a gente ampliou um pouco mais essa visão de humanidade, incluindo as mulheres, incluindo povos não brancos, né? A gente ainda está numa posição ainda especial, né? Essa ideia dessa visão antropológica, nessa visão centrada na espécie humana, né? A mais importante, a especial. É legal ter uma condição especial, se achar especial, mas aí está aquela coisa da dualidade, da prática da dualidade, né? Eu, os outros, o meu grupo especial, e daqui a pouco eu acho que eu posso estar tendo mais benefícios ou usar ou explorar, né? Porque todo tipo de discriminação ela funciona dessa maneira, né? Na desigualdade de gênero, um grupo, né, de determinado genitália que acha que
por uma questão sexista, se acha superior a outro, né? Na questão de desigualdade, na questão do racismo, o grupo se acha que o grupo étnico dele é melhor que os outros, né? Na questão da exclusão da pessoa com deficiência, se você não tem pernas e braços que funcionem subescada ou dessa maneira, então nós somos superiores a vocês, né? Que não tem a visão como a gente acha que tem que ter, que não tem a audição como a gente acha que tem que ter. Então, porque você... E aí a gente traz essa questão do especismo também, né? Então, tem o racismo, tem o sexismo, tem a questão da desigualdade de gênero, né? E o especismo seria isso, né? Considerar a espécie humana superior às outras espécies animais. E nisso, estabelece uma exploração, a exploração dos animais, de uma maneira que não só causa prejuízo aos animais, mas, por exemplo, todas essas crises sanitárias que nós estamos vendo agora, por exemplo, SARS-CoV-2, que causa o Covid-19, H1N1, gripe aviária, são todas zoonoses. Essas zoonoses elas surgem de animais doentes que estão em condições doentes dentro de uma indústria de exploração animal, onde os animais são criados artificialmente lá dentro, vivem na base de antibióticos, de anti-inflamatórios, sei lá, porque não tem condições de ser saudável lá dentro, esses animais são doentes, né? E daí tem uma série de problemas aí que violam os direitos animais, que causam danos à saúde pública. A exploração dos animais também causa danos ambientais, porque para o Brasil, por exemplo, ser um grande exportador de carne bovina, de estar apenas atrás dos Estados Unidos na exportação de carnes e outros derivados animais, isso implica, por exemplo, a necessidade de extensos pastos para vacas, o que gera conflitos com povos indígenas, queimada de florestas. Isso em 2004. Em 2004, na época do primeiro governo Lula, no Ministério da Ciência e Tecnologia daquela ocasião, para uma publicação da Convenção Quadro, naquela época, o Brasil apresentou um relatório que, naquela ocasião, a agropecuária, a indústria agropecuária, ela era a principal emissora de gases de efeito estufa do Brasil, superando os veículos movidos a gases, movidos a combustível fóssil e as indústrias químicas do país. E o Brasil estava aqui, em quarto lugar no mundo, como o maior emissor, naquela ocasião, de gases de efeito estufa, o que hoje nós estamos vivendo a crise climática. Né? Aqui em Salvador chove todo dia. Está chovendo todo dia, não é normal estar chovendo todo dia em Salvador, é no Nordeste. Desde o final de 2021, final de 2021, aqui na cidade da Bahia, do interior, no sul da Bahia, teve enchentes avassaladoras que era assim, completamente atípica. Você vê isso talvez em São Paulo, ali no Rio CP, mas não no sul da Bahia. Certo? Então, agora, por exemplo, diante disso, eu tenho acompanhado que tem se discutido políticas públicas para responder às crises climáticas, porque elas vão piorar as desigualdades sociais. E quem vai sofrer com as crises climáticas primeiro vai ser as pessoas de vulnerabilidade social. Né? Então, a gente não pode excluir na nossa prática de ativismo em prol do bem comum, em prol se mover pelo amor, pela alegria, pela generosidade, olhando os animais como algo que a gente pode usar, porque isso está arrebentando a gente, de uma maneira tão profunda que nos atravessa de uma maneira como vírus. Então, eu queria compartilhar isso, porque eu muitas vezes observo
que no budismo quer incluir todos os seres, mas assim, é óbvio que a gente está inserido numa visão de sociedade que nos passa vários filtros de visão discriminatória. E a gente acaba pegando isso, não porque nós somos, vamos dizer assim, maus, pessoas malzinhas, que a gente gosta de explorar, se dar bem, ganhar em cima dos outros, viver na exploração. Não é porque a gente é assim, é porque a gente não está vendo, é porque a gente não viu. Né? Mas a gente tem que olhar para isso também, né? nessa caminhada de engajamento social, né? Porque a gente que é da parte que traz essa questão de incluir a questão dos direitos dos animais, vendo isso uma questão similar do mesmo patamar dos direitos humanos, porque é isso mesmo. Não tem como a gente construir uma sociedade humana na base da exploração dos animais, dessa maneira. Não tem como, porque isso vai nos atravessar de uma maneira muito negativa. Eu gostaria de compartilhar isso com você. Obrigado. Desculpa me estender, agradeço. Não, tranquilo. Nós somos seres que interpretam, né? Eu interpreto o teu pronunciamento na partilha de uma dor que eu também sinto. Eu acho que eu compreendo a tua tristeza. Depois tem a Cris. Não sei se tu quer falar agora, Cris. Não, eu posso esperar, só vou depois já pegar Tá. Para a gente Então, retomar para o livro, que eu queria uma pergunta. Tá. Eu vou retornar para o livro. Porque, assim, um dos ensinamentos que eu vejo nesse texto do Bernie, quando ele faz a leitura, acho que tem alguém com o microfone aberto que está dando realimentação, não? Acho que sim. Agora melhorou. Um dos grandes ensinamentos que eu vejo nesse texto do Bernie, que ele faz uma releitura de um clássico do Zen, né, do mestre Dogen, é o ensinamento que ele diz que nós devemos preparar essa refeição suprema com os ingredientes que nós temos aqui agora. Como assim? Que ingrediente que nós temos? O que eu aprendi, e aí um dos poucos contatos pessoais que eu tive com ele, o Bernie nunca foi uma pessoa que se preocupou com as opiniões alheias. E qual é o ensinamento que eu tive disso? Eu vou me permitir citar uma expressão que tu usaste, Letícia. A gente não existe. Não existe a gente. Eu não sou responsável pelos atos de ninguém. Então, falar e agir na primeira pessoa, eu acho que é o primeiro passo para o que hoje é a definição de visão dos Zen Peacemakers International, que é um ativismo na sociedade baseado na prática contemplativa. Né? Em resumo, seria assim: realizar a unidade de toda a vida, né? Pela intenção, pela motivação de colaborar para a superação das causas e condições de sofrimentos com ações sociais contemplativas. O que eu vejo como uma grande diferença aqui nessa visão do cozinheiro zen? É o fato de que nós queremos preparar essa refeição suprema na forma da nossa vida a partir de uma prática individual. E a quem vai ser servida essa refeição? Aqui eu me socorro de novo do Bernie Glassman. Ele dizia: nós humanos, nós gostamos de criar clubes. Então eu pessoalmente não gosto de nenhum ismo. Nem do budismo eu gosto. Porque todo ismo tem a ver com fundamentalismo. Então, se o budismo não for uma prática, ele também é um clube. Tu imagina como é que alguém que ainda acredita em Deus vai se comparar a nós, do Zen, que somos tão elevados que nem acreditamos mais nessa ilusão. Pronto, eu criei um clube, entendeu? Dos superiores, que são não teístas e, portanto, são mais... Poupe-me. Poupe-me. Que coerência é essa? Que eu me proponho uma prática de sabedoria e compaixão e excluo alguém. E aí vamos nos socorrer do nosso grande amigo professor Lama Santen. Nós não temos inimigos. O único inimigo comum são os 3 venenos e deles a ignorância é superlativa. E nesse sentido, talvez, e por isso é que talvez muitas pessoas dizem: o que tu quer voltando lá? Por isso que todos os anos eu vou ao Auschwitz-Birkenau. É para lembrar que aquilo é possível. Aquilo é um clube extremamente estrito, em que todos os diferentes são nossos inimigos. E aí a primeira reflexão que eu faço aqui, que tu falaste aí, eu lembrei do professor Cortella.
Essa história é bem bacana sobre a questão de incluir todos os seres na nossa refeição suprema. O Cortella falou numa palestra dele que ele chegou num hotel e dizia proibida a entrada de animais. Ele falou, pô, desculpa, vou procurar outro hotel então. Porque nós humanos pensamos que nós não somos animais. Né? O tamanho da nossa ignorância é tal que nós não acreditamos que nós somos animais também. Né? Pelo fato de ter um neocórtex desenvolvido, não acreditamos que nós somos superiores a outras espécies. E com relação a essa questão, que eu sempre digo que sempre pode começar uma guerra, né? A questão da dieta. Eu tenho aqui a minha opção e eu te digo assim, qual foi a minha motivação e até hoje a minha motivação pelo tipo de dieta que eu tenho? Primeiro, pragmática. Né? Eu tenho 61 anos e gosto do estado em que as minhas articulações estão e da minha energia vital como ela está. E eu atribuo isso muito à minha dieta. Em segundo lugar, uma questão filosófica. Eu dou conta de pegar a semente, botar na terra, cultivar, colher e lidar com o resíduo. E pessoas que têm outro tipo de dieta normalmente terceirizam, né, o processo do seu alimento. E o terceiro elemento para a escolha de uma dieta, que eu acho que tem a ver com o que nós oferecemos ao mundo, é a pegada ambiental que a minha dieta gera. Ainda assim, eu entendo quem tem uma dieta diferente, porque talvez a fome dessa pessoa esteja num outro lugar. E essa fome em mim já está suprida. Né? Mas eu já conheci pessoas de outros tipos de dietas muito mais compassivas na sociedade do que pessoas que têm uma dieta super restrita e super responsável no plano ambiental, filosófico e de saúde pública. Então eu não sei o que é certo. Eu só sei o que é melhor para mim, em termos da minha prática. E eu creio que isso é que uma prática espiritual profunda deve nos convidar a responder pelos meus próprios atos. Né? E aí eu falo como ambientalista, lembrando um pouco um grande professor do Zen, professor leigo Alan Watts, ele dizia assim, no fundo, nós vivemos às custas de sacrifícios. Muitos seres perecem para que a minha existência continue. Qualitativamente é diferente, mas no fundo eu creio que talvez a grande virada de consciência que a humanidade vai ter que fazer, e nós não temos mais tempo, nós já vamos ter que colher os frutos amargos da nossa irresponsabilidade para com os sistemas de vida. No fundo, a grande virada consciencial e comportamental vai ser progredir de um paradigma de consciência baseado na culpa para um paradigma de consciência baseado no contentamento. É eu me alegrar nas opções que eu faço, né? E não fazer a troca por conta que eu me sinto culpado. Isso eu acho que muda tudo. Porque quando eu foco no contentamento, eu me alegro na realização dos outros seres. E eu realmente, pessoalmente, eu te digo, para mim, uma das grandes questões que a filosofia budista trouxe como um fator de liberação mesmo, assim, de leveza, foi conceber o amor como o desejo de que os outros seres sejam felizes, sem nenhum apego, independente das minhas circunstâncias. Não é nada romântico a definição budista de amor. É um desejo autêntico. Eu, pessoalmente, acredito que se nessa existência eu conseguir cumprir o primeiro preceito puro, que é não causar mal a outros seres, já está bom. Aí, se tiver outras existências, eu trabalho os outros preceitos puros, mas só efetivamente, por pior que eu imagine uma pessoa ou um ser, eu não desejar mal para esse ser, eu acho que isso é um grande progresso na minha prática de espiritualidade. Né? E eu acho assim, efetivamente, nós não temos mais tempo. Então, eu me entristece, né? Mas a espécie humana vai ter que aprender por uma dose superlativa de sofrimento. Né? Eu não preciso aqui ficar repisando desafios, né, que estão postos, né, pratos amargos que estão colocados à nossa frente, mas pegando os ensinamentos do próprio Bernd Glassman, são ingredientes que nós vamos ter que lidar. Né? Aí nós poderíamos pegar outras referências, né? A própria grande professora Joana Mense, que fala que nós temos que mergulhar nessa dor, né? Nós temos que vivenciar essa tristeza como forma de ir adiante. Então, existem grandes professores e professoras em todas as tradições, mas eu acredito que um elemento comum que nesse livro está muito bem colocado é a nossa humanidade compartilhada e a possibilidade que nós não precisamos esperar nem um minuto para começar a transformar. Eu não preciso esperar, melhor dizendo, nem um minuto para começar a transformar o meu mundo. Como?
mudando o meu olhar sobre a realidade, olhando de uma forma mais compassiva. Porque, na verdade, assim, não tem como haver sabedoria sem compaixão. No momento que eu desperto a lucidez sobre a vida como ela é, surge naturalmente, espontaneamente, a aspiração sincera de que todos os seres partilhem desse contentamento. Senão, aonde foi a interdependência? É só um conceito racional? Não tem como. Mas, né, como crianças, né, que às vezes a gente vê no mundo social, existem outros seres humanos que ainda não tiveram contentamento, de ver o contentamento que pode surgir do contentamento alheio, com perdão do trocadilho. E isso é um grande mérito, né? No momento em que eu acho que nós temos o mérito de encontrar um caminho assim, independente de que religião seja, a vida toma outro sentido. E aí, eu pessoalmente costumo tentar, pelo menos, compartilhar os benefícios das minhas escolhas, seja em termos de posse, seja em termos de dieta, seja em termos do tipo de relação que eu cultivo. Eu procuro gerar o efeito de ressonância para as outras pessoas através do contentamento. E não dizer, viu, olha aí, ó, você está fazendo isso, por isso é que você tem isso, aquele problema. Eu nunca vi uma pessoa se sentir alegre por ser criticada. Agora, normalmente, ela se sente mobilizada a fazer uma mudança, mas por que esse cara, mesmo em situações bem desafiadoras, ele ainda ri? Será que ele é meio... Sou um pouco fora do normal, sem dúvida. Mas agora sim, agora eu vou contar por que eu tô com essa roupa. Porque eu cheguei em Salvador, uma querida amiga aqui da Sangha foi me buscar. Aí eu cheguei aqui num apartamento que também é do outro membro da Sangha. E isso é complicadíssimo. Eu vou em tudo que é lugar e assim as pessoas me recebem, querem me tratar bem. Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que o Lama mandou instruções antes de eu chegar. Não, é brincadeira. O fato é que eu cheguei aqui, aí eu pensei, não, só um pouquinho. A mala tá aqui tá minha mochila, telefone, onde é que tá meu notebook? Esqueci no avião. E, eu devo dizer assim, eu estava num encontro na Califórnia, né, sobre como aplicar, como levar a espiritualidade para as organizações, e eu saí de lá, no caso eu fiquei para a reunião do comitê, do time, né, dessa organização que eu trabalho agora, a Choca, então eu saí de lá na sexta-feira à noite. Aí o voo que me deram tinha uma paradinha assim de quase 13 horas em Nova York. Eu fiquei no aeroporto, né? Então eu saí sexta-feira à noite, cheguei em Zurique, onde eu moro, domingo de manhã, no final da manhã. Aí segunda à tarde eu saí para cá. Então eu tenho um atenuante aí que eu estava um pouco cansado, né? Aí, mas é um pateta, né? Esqueci o notebook no avião. Aí liguei para minha amiga aqui, a Karina, que é praticante. Karina, tu vai ter que me ajudar, eu só tenho o celular, tem que ligar para a TAM. Ela disse, não atende, então vamos para o WhatsApp. Resumindo a ópera, uma menina, primeiro uma frase mágica, assim, né, que eu aprendi nas ruas. Eu preciso da tua ajuda. Expliquei a situação, ela falou, dê a descrição do objeto. Eu disse, olha, é fácil de reconhecer assim, porque em cima desse notebook tem um adesivo de um Buda dourado e um quadro com a pintura tipo japonesa. Ela disse, há um objeto aqui nos achados e perdidos que corresponde à sua descrição. Vá até o aeroporto de Salvador, nos achados e perdidos e apresente documento, blá, 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 blá. Aí nós fomos lá, chegamos lá, tinha 4 pessoas furiosas, porque o pessoal da TAM não atendia. Aí passando um rapaz e uma moça. Aí eu disse, por gentileza, desculpe interromper a caminhada de vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês. Aconteceu isso, aquilo. Não, só um pouquinho, eu vou ligar para a moça e disse, olha, é o seguinte, chegou um voo agora e em São Paulo fizeram uma operação pente fino da Polícia Federal. Então a moça responsável está super atarefada. Eu falei, não, tranquilo, a gente espera. Aí veio o senhor de lá, eu falei, olha, eu entendo que o senhor está estressado, mas aconteceu isso e isso. Resumindo a ópera, no final, assim, a gente pediu o nome dele, agradeceu para ele, disse, olha, a gente imagina o que o senhor está passando aqui. Então, muito obrigado. Bom, tanto que eu estou falando com vocês pelo notebook, né? Então, a questão é a seguinte, ó. As dificuldades, eu acho que os desafios elas são um teste para ver assim, até que ponto eu realmente posso falar dessa história de paciência, de serenidade. Se eu vou lá e pego o cara pelo pescoço, né, e digo, olha aqui, vocês são incompetentes. Gente, assim, ó, estamos todos no mesmo barco. Né? Estamos todos no mesmo barco. Então, eu acredito assim, eu vou dizer uma palavra aqui, e vocês querem ver como vocês conhecem uma das pessoas mais influentes, que poderia ser das mais influentes na cultura brasileira? Abra o microfone quem consegue completar essa frase. Gentileza. O que é, Cris? Gera gentileza. Gera gentileza. Isso. Quem foi o professor de qual universidade que disse isso?
Profeta Ah, Gentileza era foi do Rio de Janeiro, eu acho, não? Profeta Gentileza era morador de rua no Rio de De Janeiro. rua. É. Então, assim, ó, os ensinamentos estão em toda parte. A minha incompetência é que não me permite aprender com eles. E eu tenho aprendido, pelo menos tenho esse voto, né, de aprender com professores como o Bernie Glassman, que não é complicado. Eu que complico. E preparar a refeição suprema é ver o que a vida me oferece agora. É a minha dispersão e esquecer um notebook no avião. Então o que eu vou fazer? Eu vou tratar as pessoas com gentileza, porque provavelmente elas vão retribuir com gentileza. Mas o notebook não voltou. Paciência, eu que tenho que lidar pelo fato de não ter feito o backup do relatório que eu tenho que apresentar amanhã. O Sansara começa em mim, o Nirvana começa em mim, o paraíso começa em mim. Os fantasmas famintos estão em mim, né? Para quem tem familiaridade com esse modelo. E aqui o que o Bernie fala é a revisão de um ensinamento muito tradicional do Zen, né? Que é um sutra tradicional esse, o Lambama Sutra. Nós precisamos alimentar os fantasmas famintos, os espíritos famintos, né? A imagem deles é muito assustadora. É um abdômen enorme e a garganta que é um fio de é uma agulha. Mas essa é a nossa cultura. Um exemplo simples. Quantos de nós lembraram hoje de agradecer por poder respirar fundo? Depois de uma pandemia em que as pessoas pereceram, mais de 700 mil pessoas pereceram no Brasil por não poderem respirar. Ah, mas a respiração é normal, como é que eu não vou respirar? Nem tanto. Pode ser que um dia você tenha dificuldades respiratórias. Aí você vai perceber o quão importante é isso que lhe parece grátis, simples. Esse conceito fundamental é a base dessa cerimônia, os portais do doce néctar, né, o Kanromon em japonês, que vai dar origem ao conceito que o Bernie explorou então desses 5 pratos principais, né? Então nós precisamos do alimento da espiritualidade na nossa vida. Nós precisamos do elemento de um meio de vida correto. Nós precisamos do estudo e aprendizagem como seres humanos. Nós precisamos dos relacionamentos e nós precisamos fazer a diferença em alguma parte da sociedade. Onde? Aonde você está. Eu sou bom o suficiente para fazer aquilo que o Dharma me pede, a partir do momento que eu não tentar controlar a forma de fazer isso. Que eu me render àquilo que a vida me pede. Pode chamar de Dharma, vida, Deus, como quiserem, o nome não importa. Mas essa escuta é o não saber, é a atitude de não saber, é a mente de principiante, como dizia Suzuki Hiroshi. Isso não, eu acho que não tem como explicar. Esse é o chamado a ser um construtor, uma construtora da paz. Né? É se render à experiência de fazer aquilo que a vida me pede, o que não é um descontrole. Né? Então, os pratos que nós temos que preparar, eles se baseiam nos ingredientes que nós temos, mas a receita quem faz somos nós. E aí já começa a arte de colocar o Dharma em ação. Né? Isso pode parecer muito poético, e aí eu lhes convido a colocar isso na prática, principalmente quando a situação for desafiadora. Porque aí ocorre a alquimia, né, de colocar na medida certa os diferentes temperos. E eu nem vou falar das minhas aversões aqui, porque quem convive comigo sabe o quanto eu sou chato para alguns ingredientes. Pronto. Vai lá, Cris. Muito lindo tudo. É, assim, juntando algumas frases como alimentar os fantasmas famintos que o monge falou, agora por fim, usar o que a gente tem, vai gerando muita alegria, muita alegria. E de algumas coisas, quando eu peguei os originais do monge para fazer a preparação, eu sentia como se eu estivesse conversando de uma forma ou de outra, né? Com o monge, imaginando quão difícil deve ter sido, e essa começa a ser a minha pergunta, fazer a tradução de algo que é de uma realidade, de um certo sentido, distinta da brasileira. Os nossos fantasmas famintos, nós temos formas públicas de sermos tratados, né? Muito diferentes das formas com as quais o Bernie lidou nos Estados Unidos, mas o livro, obviamente, ele é sem fronteiras, né?
mas esse trabalho tem o tradutor. E o servir do monge nesse momento deve ter sido uma prática e tanto, né? Eu queria que o monge falasse um pouquinho disso, né? De como surgiu a ideia de começar e de se sentir ali traduzindo. Imaginar os brasileiros lendo, né? Nós lendo. Perdão. Eu te diria, Cris, que surgiu muito da minha experiência pessoal, né, de um brasileiro que vive fora há muito tempo, né, faz quase 15 anos agora que eu moro na Suíça. E resumidamente, porque eu reconheço que eu tenho essa dificuldade de falar, ser objetivo, assim, porque eu me entusiasmo, né? Eu acredito assim, Gandhi dizia que Deus, para quem tem fome, tem a forma de um pão. Mas que fome é essa? Então ontem, é, acho que ontem, eu estava partilhando com uma pessoa sobre. Não, foi ontem, uma pessoa aqui de um jornal aqui de Salvador que pediu uma entrevista e me perguntou isso, como é que é na Suíça, né, numa sociedade tão equilibrada, lidar com essas propostas, né, do Zen, de uma prática de budismo socialmente engajado. Eu digo, olha, a questão que eu vejo é procurar aprender com os professores que me inspiram, né? A fome só tem outro nome, mas é fome de qualquer jeito. Ela só dói em outro lugar. Então, se na realidade que eu conheço um pouco do meu país, do Brasil, essa fome às vezes é muito literal, né? Ela é física. Em outras culturas ela é de sentido, porque as pessoas percebem que mesmo tendo aquilo que lhes disseram que lhes traria felicidade, a insatisfação permanece. E eu não estou fazendo aqui um abrandamento das injustiças sociais e de como essa relativa justiça social em outros países foi gerada à custa de práticas colonizadoras. Mas o que eu estou dizendo é que a dor ainda existe, porque ela está num nível mais profundo da realidade. Então, na tradução, naturalmente, eu contei com muitos apoios, especialmente dos meus professores e professoras, de, de alguma forma conectar com essa mente do praticante de Bernie Glassman. E dos poucos contatos que eu tive com ele, 2 vezes ele foi ao nosso convite a Zurich, né, de ouvir o que estava nas entrelinhas, né, e nas práticas cotidianas dele. Né, de, por exemplo, sempre, quando perguntado, né, se ele queria alguma coisa especial, ele dizia, claro, pizza. Né. Então isso eu acho que é um grande ensinamento, né? Uma pessoa que considera especial uma forma de tratá-lo, trazer uma pizza, isso é um grande ensinamento. No sentido de não ser ninguém especial. Né? E essa tradução para mim, eu acredito que foi muito fácil, porque a metáfora da refeição suprema para mim é muito real. Né? Eu já vivi isso na minha vida, nas minhas grandes crises. Né? De, como eu digo, colocar o alimento na boca errado, ou colocar o nutriente em quantidade que ele não é mais necessário. Então, eu acredito muito no poder da experiência e na capacidade de desenvolver o olhar lúcido sobre a experiência. Foi, claro, um desafio em alguns pontos, e agradeço a ti e a muitas pessoas que também revisaram a tradução, né, de adequar a linguagem do Brasil. Talvez o principal ensinamento desse livro seja, além do livro, seja como é possível, bonito e gratificante trabalhar em comunidade, em uma família de diferentes. Né? Porque para mim essa foi a lição. Né? Foi uma aspiração minha que eu me alegro, assim, já disse para vocês da equipe Bodhisattva, além da possibilidade de expressar, mas o que isso aconteceu? A possibilidade nós já temos oferta, né, de traduzir o Radical Responsibility do Fleet, de traduzir o novo livro da Baker Roshi sobre os preceitos, de traduzir o livro do meu professor da Holanda, que eu vou estar com ele agora, né, o Tenkei Roshi, o chamado atemporal, uma resposta no momento presente, o Zen traduzido para pessoas da contemporaneidade. Um passo muito pequeno, que parece, abre portas que a gente não... A Verena está dizendo que precisa ler, tu já leu quando era pequenininha, Verena. Abre portas para benefícios que a gente não imagina. Mas eu tenho certeza que a Cris, a Lia, a Ellen não pensaram no que elas iam ganhar com a tradução do livro. Foi uma aspiração genuína de compartilhar esses ensinamentos. Assim também para mim. Então é isso. No mais, sim, ninguém é tão importante assim. Né? Esse era um ensinamento que o Bernie sempre dizia. Tu não é tão importante. Muitas pessoas se ofendiam, né?
é isso mesmo, é assim. E depois eu quero só fazer uma palhinha sobre um prato que não está literalmente ali, mas que também é referenciado, que é como o Bernie achou, ou como Dharma proporcionou para ele uma forma de superar a grande dor da perda da primeira companheira dele, né? Que foi então quando ele decide aprender, né, a arte e criar a ordem da desordem, né? Que a gente então nessa prática usa um nariz vermelho, ou no caso eu agora estou muito feliz que eu consegui uma touca, né, que tem duas orelhas de coelho, que tem luzes de LED, porque esse é um ensinamento que o Bernie dizia. Se você está assim, não está muito bem com a realidade, quando acordar de manhã, vai, escovar os dentes, olha no espelho e sorria para você mesmo. Sabe? É uma forma muito boa de melhorar o nosso humor, olhar aquela criatura que está no espelho e dizer assim, ó, poupe, não leve tão a sério as circunstâncias, porque tu também não é tão sério. O meu professor atual na Holanda diz assim, se você não percebe um elemento de fraude nessa identidade que você sustenta, você ainda não começou a entender o dado. Os professores são terríveis. Maravilhoso. Ó, sobre os livros, só vamos, Moscorro. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso. Não, tá fora de controle, ninguém nos segura. Vamos lá, vamos lá. O único problema é que as pessoas não acreditem que os livros são ensinamento. O ensinamento dos livros não sai dos livros, né? Eles nos instrumentam para que a gente coloque a nossa prática num nível maior de coerência, é só isso. Maravilhoso. Eles só nos dão a receita ali. Os pratos, quem faz? Quem faz? É. Mas o monge falou numa palhinha, eu acho que já podia, que era essa dessa, pareceu muito interessante, dessa relação que o Bernie construiu no sofrimento, então, né? Desse prato, desculpa, que o Bernie construiu, que não está no livro. Acho que o Sim. monge já podia. Nessa fase, isso é biográfico, né? Ele esteve mais de um ano, assim, em estado de depressão profunda, né? Praticamente sem contato com ninguém. Ele não queria. Foi uma dor muito grande, né? E os seres humanos, sejam em que papel que eles estiverem, eles sofrem, né? Eu sofro, cada um de vocês sofre também. Mas tudo passa. Então, causas e condições propiciaram que o Bernie conhecesse, que hoje é um dos líderes, né, de uma ordem que é totalmente desorganizada, a ordem da desordem. Então, ele faz esse curso de clown, né, de palhaço, e passa a usar isso como instrumento de prática do Dharma. Existem muitas fotos, lá no SEB mesmo, no Caminho do Meio, tem uma foto dele com o nariz de palhaço brincando com as crianças da escolinha. Por quê? Porque em todas as tradições existe essa figura, né, do Joker, né, do bobo da corte, que fala coisas que outros papéis não se atrevem a falar. Então, esse desapego à seriedade, eu acho que é um grande elemento para propagar os ensinamentos com leveza. Eu não creio que a seriedade dispense o bom humor. E na ordem da desordem, a nossa prática é essa, é realmente ver a insubstancialidade do próprio sofrimento, né? É a gente passar assim de uma forma soberana frente aos sofrimentos, vendo que eles também não têm substância, né? Claro que dói quando alguém nos torce o nariz, né? Como alguns professores nos Zen fazem, mas isso é uma forma de ensinar que tudo passa. Muitas vezes o apego às bem-aventuranças é, o que a Evelina falou, é verdade. Rir das identidades é muito bom, mas nem sempre é fácil. Acho que quase nunca é fácil, né? É simples, mas não é fácil. E essa questão assim de olhar a realidade como algo não substancial passa aquilo que é intraduzível, ou propicia aquilo que é intraduzível. E aqui encerra a possibilidade de traduzir em palavras, né? É a prática que possibilita isso. Então, a própria atitude do cozinheiro zen, ou da cozinheira zen, como vocês fizeram com muita habilidade, isso de fazer cada capítulo em um gênero, ou sem gênero, é justamente usar os sabores. Eventualmente, o amargo é necessário, né, para a nossa saúde. Sei lá, um chá de boldo, né? Tem muitas pessoas que precisam às vezes. Mas às vezes também, para muitas pessoas, faz falta um pouquinho, né, de doçura, de ternura, de acolhimento. Porque é tão valoroso sofrer, né? É tão valoroso ser alguém que, enfim, nós somos tudo isso. Nós somos tudo isso. E eu acredito que esse grande corpo da Sangha
propicia que nós possamos, em vários momentos, acrescentar um ingrediente ou outro. Às vezes eu sou ternura, às vezes eu sou amargura. E tá bem, porque a sanga é de todos os seres. Então eu sempre vou encontrar consolo e sempre vou encontrar fonte de contentamento. Se, como o grande mestre Thich Nhat Hanh dizia, se eu expandir meu coração de um pequeno poço ao tamanho de um grande lago, de maneira que ali caibam todos os sofrimentos e alegrias do mundo. Aliás, essa é a própria prática, né, dos retiros de plena presença, é conectar com as alegrias e os sofrimentos de todos os seres. Pode parecer estranho, mas no fundo isso é recuperar nossa inteireza. É não negar nenhum aspecto da existência humana e de todos os seres. E aí cada escola vai ter a sua interpretação disso, se nós transmigramos ou não, não importa. Não importa, o que importa é que essa insatisfatoriedade vai perpassar qualquer existência. Porque é como que um bug original no sistema operacional da existência, né? Não há como resolver isso, né? O sistema operacional básico tem esse bug. Então, nós precisamos fazer um upgrade aí. Como? Cada um que descubra a sua forma. Mas eu acho que esse livro, especialmente, ele traduz uma linguagem muito acessível, né? Aquela programação muito elevada que só os grandes mestres e mestras não entendem, na verdade, né? Mas eles se tornam esse caminho. Então essa é a minha interpretação e eu acredito que um grande valor dessa opção do Bernie de incluir essa sexta família Buda, essa sexta sabedoria Buda, a ordem da desordem, né? A concepção que não há nada a ser controlado, que rir da realidade é uma forma muito importante de se tornar soberano à impermanência, dizendo, o próprio Buda disse isso, né? Nem mesmo o Senhor da Morte pode nos meter medo. É isso. Essa é a grande base assim, da ordem da desordem. A soberania sobre todas as circunstâncias. E não é leviano, não é superficial. É algo muito profundo. Muito obrigada, Moscorro, essa história, assim, né, que eu não conhecia, do Burning Glass. E a gente está, assim, já com 12 minutos para o final. E eu só vou ler aqui 2 trechinhos que foram de pontos que o Moscorro tocou. Aí eu quero motivar a Ana Verena a vir ler com a gente, quarta-feira. Então eu vou ler assim, são 2 trechinhos. Um na página 27, terceiro parágrafo, para quem tiver com o livro. Então é assim, ó. Então, o primeiro princípio do cozinheiro ou cozinheira zen é que nós já temos tudo o que precisamos. Se olharmos cuidadosamente nossas vidas, perceberemos que temos todos os ingredientes de que precisamos para preparar a refeição suprema. A cada momento, nós simplesmente pegamos os ingredientes que estão à mão e fazemos a melhor refeição que podemos. Não importa se temos muito ou pouco, o cozinheiro ou cozinheira zen apenas olha para o que está disponível e começa com o que tem. Então, foi todos esses exemplos aí que o Moscorro trouxe pra gente. E a outra parte, especialmente, me tocou muito, eu chorei, assim, na hora que eu li, que foi essa parte dos fantasmas famintos. Essa, a gente ainda não chegou na nossa leitura, é na página 38. É o último parágrafo. Então, ele fala assim, ó. Fantasmas famintos se manifestam de todas as formas. Eu mesmo experienciei a fome imensa que todos nós temos, enquanto dirigia meu carro rumo ao trabalho em uma manhã. Eu vinha praticando meditação intensamente no início das manhãs, quando, repentinamente, percebi a universalidade da fome. Eu senti essa imensa fome ao meu redor. Eu vi que, ainda que haja comida suficiente em nossa sociedade para alimentar todo mundo, muitas pessoas passam fome. Vi que mesmo que algumas pessoas tenham alimento mais do que suficiente, elas têm fome de poder. Eu vi que alguns de nós estão sedentos de apreciação ou fama. Outros estão famintos de amor. E pessoas que buscam espiritualidade, incluindo os praticantes do Zen, ambicionam atingir a iluminação. Assim que senti essa grande sede, eu fiz um voto.
Fiz o voto de dedicar minha vida a oferecer a refeição suprema a todos os fantasmas famintos nas 10 direções. Esse é o voto da cozinheira Zen. No Zen, um voto não é algo que prometemos fazer e depois nos sentimos mal ou culpados se não o realizamos. Ao contrário, um voto é uma intenção de fazer algo. O único comentário que me cabe, eu já partilhava aqui com a Karina, que me deu esse apoio todo. Muitas pessoas sabem disso, quando o Maizumi Hiroshi estava bem perto de fazer a passagem, né? Ele foi, então, o criador do Los Angeles Zen Center, ele foi o professor direto, tanto de Bernie Glassman quanto da Koen Hiroshi, muitos outros professores, o meu professor também, o Tenkei Hiroshi. Ele estava no final da vida e perguntaram para ele numa entrevista, mas depois de uma vida tão intensa, né, um japonês que veio para a América e foi um dos professores mais importantes, para a América do Norte, né, foi um dos professores mais importantes, o que o senhor acha que vai ficar da sua existência, né, como praticante, como professor, quando o senhor fizer a passagem? Ele disse, só vai ficar uma coisa, só vão restar os meus votos, nada mais fica. Eu não sei para vocês, mas isso para mim tem um poder tão grande que justifica a minha existência. Não no sentido assim que está tudo certo. Claro que eu tenho as minhas indignações, eu tenho as minhas tristezas, eu tenho a partilha de tantos sofrimentos, com tudo que a gente sabe, né? Mas os votos estão ali. Né? Eles estão ali. E, como o Bernie diz, não são garantia de nada. Mas saber qual é a direção, eu me socorro de novo das palavras do meu primeiro professor. Moriyama Orochi dizia assim, se você dá um passo apenas na direção certa, com a orientação adequada, você já chegou. E esse eu creio que é um dos grandes pontos que muitas vezes me faltou na prática e que eu acredito que pouco a pouco eu estou conseguindo realizar, talvez pela idade também, né? De ver que, bom, tudo tem uma finitude. Não há lugar nenhum a chegar. A prática não tem destino. Né? Como no Zen a gente faz aquela caminhada meditativa, o Kinhin, né? A gente anda em círculos dentro da sala de meditação, não vai chegar a lugar nenhum. Mas o caminhar é a prática. Né? O falar no Zoom é a prática, o ler o livro é a prática, o ter dor nas pernas é a prática, o cozinhar, lavar louça, tomar banho, tudo é a prática. Desde que isso seja feito a partir de um ponto baseado nos meus votos. E isso é muito pessoal. Né? Talvez a gente já tenha tomado os votos sem saber, alguém já tenha tomado os votos sem saber. O diferencial de quem adota um caminho de prática é fazê-lo de uma forma consciente. E nesse sentido, a gratidão pela linhagem, qualquer que seja a sua linhagem, de professores, mestres e mestras, isso é muito importante porque é pela generosidade deles que nós temos acesso a esses ensinamentos. E pelo exemplo da imperfeição deles manifesta numa perfeição de prática relativa, é que a porta está aberta. A monja Koen Hiroshi, eu sempre ouvi ela dizer isso, né? Eu posso mostrar a porta e até abrir, mas você é que tem que passar. Ninguém faz o caminho por ninguém. É você que tem que dar o passo. E eu ouço as tuas palavras, Ellen, com profunda empatia. Porque eu acredito hoje, assim, posso amanhã mudar de ideia, mas hoje eu acredito que se um ensinamento, ou um professor ou uma professora não mobiliza também esse meu nível de uma compaixão real, de sentir a dor do mundo, eu devo procurar outro caminho. Porque uma parte de mim está fora do processo. E não é se deixar, ou não é me deixar dominar pelo sentimentalismo, mas eu sentir o impacto. Mas esse impacto, digamos que ocorre, vamos chamar assim, do coração, né? do centro do sentir, ele se espalha pelos braços e chega às minhas mãos. Isso eu acho que é a compaixão. Não é só sentir no coração ou chorar de tristeza ou de empatia. É também deixar que essa energia, sabe, me dê esse tremor nos braços que chega nas mãos e eu sinto a necessidade de fazer algo a respeito. Que eu não sei o que é. Eu não posso saber. Eu não sei o que o outro ser precisa. Aí o que eu faço? Eu pergunto. E o que eu posso eu faço, o que eu não posso eu aceito.
Então, esse não saber é uma prática básica, eu acho, assim, da aceitação da impermanência, mas que pode ser uma grande fonte de contentamento também. Pelo menos eu entendo assim. E eu sinto que essa obra, assim como a própria obra da existência da Bodhisattva, é uma manifestação disso, né? Todas as pessoas, as profissionais, as mulheres que estão envolvidas poderiam estar fazendo outra coisa. Provavelmente ganhando mais em termos materiais em um outro ambiente. Mas vocês fizeram esse voto, né? E eu acho que todas as pessoas que estão aqui também fizeram esse voto. Estão aqui, dedicando o seu tempo, né, a partilhar conosco essa conversa. E isso são os votos. É o que nós fazemos, não é o que nós dizemos, não é o que nós escrevemos. Os votos são a própria corporificação da minha aspiração de gerar benefícios. Para quem eu não sei, nem quando, nem como. Mas é uma atitude. É uma atitude perante as realidades que se apresentam. Isso é tudo que eu posso dizer nesse momento. Assim. Também posso mudar de ideia amanhã, mas enquanto isso for verdade, eu vou praticar. Eu acho que a vida é assim. Né? E acho que o grande mérito é, para mim, eu não acho, eu tenho absoluta convicção. O grande mérito que eu tenho é ter acesso a pessoas como vocês, né? Que pelo menos me escutam, às vezes podem até exercer a paciência, né? Pelo tempo que eu gosto de falar, mas eu preciso desse continente de partilha, eu preciso ouvir as pessoas também. E respeito qualquer outra forma de prática. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que não tem opção. Eu acho que não tem opção. Nós vamos ter que ser felizes. Né? Tá escrito nas estrelas. Então por que não começar logo? Né? Por que esperar para ter o cardápio do restaurante? Não. A mesa está posta, os ingredientes estão aqui. Olha, gente, é isso que eu tenho. Vamos lá, vamos. Né? E normalmente aí ocorre aquela prática que em outros países ocorre, né? Cada um traz uma coisinha. E quando a gente vê, tem muito mais comida do que se precisava. Na Sangha é assim. No momento que a gente... Eu vou contar um segredo para vocês, né? O Lama sempre fala isso. A minha Sangha não é fácil. Bah, não é fácil. Mas quando eu acolho as chatices dos outros, eu vejo que eu também sou chato. E eles têm paciência comigo. E elas têm paciência comigo. Aí a gente começa a celebrar também aquele pudim que desandou, né? Aquele arroz que ficou empaçocado. E afinal de contas, né? É isso que a gente tem, então vamos lá celebrar. É mais ou menos isso, assim, né? E se alguém tiver de extremo bom humor, ainda vai contar uma piada, né? Eu posso até contar uma aqui, que sempre se conta lá nos campos, se vocês quiserem. Mas só se vocês quiserem, senão eu não conto. Ah, tem que contar, Musco. Olha só, então esse é um grande amigo lá da Finlândia, que ele é palhaço, né? Ele é monge também. Ele conta todos os anos essa piada e a gente ri todos os anos. Deixa eu contextualizar. Na sexta-feira, quando termina o retiro, né, bom, agora a gente não volta para os campos. Aí a gente tem a celebração do Shabat, né, porque é uma cerimônia importante para os judeus. Depois a gente tem o jantar, os encerramentos, faz os agradecimentos, e aí se tem o grande show, que quem quer apresenta uma peça. E o Mico sempre é o mestre de cerimônias, Miko Ilias é o nome dele, um grande praticante. Então ele se veste de palhaço, conta as mesmas piadas todo ano e a gente sempre ri. Mas uma que ele conta que eu não esqueço é assim, ó, a pessoa chega num médico, tá? Diz assim, doutor, eu tô com dor no corpo inteiro. Mas aonde está com dor? Está aqui, ó. Ah! Ai! Ah! Ui! Ah! Ah! O que o senhor acha que é, doutor? Ele falou, é simples, meu amigo. O senhor está com o dedo quebrado. Ele conta todo ano, a gente sempre ri. Então isso é uma prática da ordem da desordem. A gente está saindo dos lugares mais terríveis do mundo e o cara vem com o nariz palhaço e conta uma piada desse. Mas claro, eu também estou com o dedo quebrado, entendeu? E eu fico apontando que está doendo aqui e ali. Não, é o meu dedo que está quebrado. É o meu olhar sobre a realidade que está viciado. Mas isso é um koana, isso é muito profundo, eu não sei explicar. A Norine descobriu a dor dela. Eu também, Norine. Então não leve a mal, assim, quem está chegando aí, esse aqui é um grupo sério, na próxima reunião vai voltar a seriedade da prática. Mas só que assim, ó, eu estou muito alegre de vocês, estou muito alegre de estar no Brasil, né? E assim, depois vocês sabem, na Suíça é frio, né? Agora sim, eu volto revitalizado Eu e já imagino a tenho... sua alegria com esse calorzinho, Musco. Posso te contar um segredo? Eu sofro com calor. Eu não Ai, gosto do não. calor. Eu não gosto do calor, eu gosto do frio. Mas é muito bom, né, ver que eu sou brasileiro, então eu tenho que lidar com isso. Ora, né? Paciência, é isso aí que se apresenta, então vamos lá. Então agora a história assim, é azeite de dendê, é um pouquinho de pimenta, que eu não suporto muito, mas vamos lá, é o que se tem agora, é o que eu tenho que aprender, né?
E amanhã vamos com tudo, né? Assim a gente vai. Ó, antes dos agradecimentos finais, oficiais, e um pedido também que eu quero fazer, eu vou ler só um último parágrafo, assim, para a gente honrar assim, Bernie Glassman. Então é assim, ele fala, na página 30, o último parágrafo. Então este livro é minha pintura de bolo. Minha esperança é que ele ajude você a descobrir e a praticar os princípios antigos e ainda atuais do cozinheiro e da cozinheira zen, de forma que você possa preparar a suprema refeição para si e para os outros, momento após momento. Porque a refeição suprema, sua própria vida, é o maior presente que você pode receber e a maior oferta que você pode fazer. Então, agradeço muito, Moscorô. Antes da gente terminar, eu queria que o Moscorô pudesse fazer o convite para esses eventos que vão acontecer agora, nos próximos dias aqui no Brasil, contasse um pouco para a gente. Tá, Vocês prometo ser breve porque eu vi aqui o tempo que já está passado, né? E mais uma vez me penalizo porque eu realmente gosto de partilhar. Ó, a Mariana já está falando, obrigado, Mari. Vai ter o Congresso Brasileiro de Agroecologia no Rio de Janeiro. Faça um contato com a Mariana aí, Soares, né, querida amiga aí do Gaia Education, ela pode dar mais detalhes para vocês. E isso é o poder da sanga, né? Nós trazemos nutrição também na esperança, né? Numa esperança ativa, como diz Joana Macy. Amanhã a gente começa aqui na Federal da Bahia, uma palestra de manhã, uma oficina à tarde, muito dedicada a essas dores e desgastes, né, que muitas vezes nós temos por estar atuando como ativistas sociais espiritualmente engajados. Depois nós temos um retiro no SEB Recôncavo, já como que desenhando o retiro que nós pretendemos fazer o ano que vem, desse mergulho na realidade. Primeiro, né, o primeiro retiro vai ser muito focado na discriminação racial no Brasil, e por isso que nós estamos construindo isso junto com as comunidades quilombolas do Recôncavo. Depois, então, eu vou para Recife, onde eu faço uma palestra. Tem opção online? Eu acho que não, Mari. Eu acho que alguma coisa vai ser gravada, mas vai ser presencial. Depois, então, no Recife, eu vou lá no NEINFA, que muitas pessoas conhecem, lá no COC, fazer uma palestra lá sobre a transformação e o diálogo com as periferias, né, da ação social espiritualmente engajada. Depois, João Pessoa, falando um pouco sobre como acalmar a mente inquieta. Eu espero descobrir até lá como fazer isso. E finalmente um retiro no SEB da Armata, que aí nós vamos focar muito um dos meus grandes amores na vida, assim, que é uma vida mais simples, né? Como a vida simples pode ser uma prática do Dharma, como o viver simples pode ser uma prática da espiritualidade no cotidiano. E dessa vez é isso, né? Eu vou ficar felizmente aqui no Nordeste, né? Que é uma dos grandes repositórios culturais do Brasil, sem dúvida, especialmente a Bahia, né, que talvez seja o Brasil mais brasileiro que existe, com todas as suas complexidades. E depois, então, eu vou para o Zen River Temple, lá na Holanda, onde tem um encontro de todos os alunos e descendentes, a segunda geração, né, de alunos do Maizumi Roshi. Então vai ser descentralizado esse ano, que foi uma proposta muito consciente, né, de diminuir os deslocamentos. Vão acontecer em 5 centros de prática em vários países para que as pessoas precisem viajar menos, né? E online a gente se reúne uma vez por dia para fazer as práticas mais de comunidade global. Então agora é isso, mas eu quero também aproveitar para fazer aqui um anúncio informal, mas que vai acontecer. Eu tenho como deliberação pessoal já dessa vez, quando eu voltar para a Suíça, deixar firmemente cultivadas no Brasil as sementes do Zen Peacemaker Brasil. Isso eu assumi esse compromisso com o board, né, com o Conselho Internacional, para que exista então essa ponte, né, entre o Zen Peacemaker, que é uma organização norte-americana, uma representação no sul global, vamos dizer assim, começando pelo Brasil, que é o meu país, é o que eu posso fazer. E aí então ser esse repositório que acolhe iniciativas de qualquer tradição, ou de ateístas, não há problema, que comunguem dessa ética da construção da paz e que compartilhem dessa metodologia muito simples: práticas contemplativas, diálogo colaborativo, a aceitação desses 3 princípios básicos da visão da existência e agir na sociedade. Não apenas uma prática para nós, mas uma prática que se reflete na escuta das necessidades sociais e de uma ação contemplativa, que não visa resultados, mas que sim
se contenta no processo de estarmos juntos e construirmos pacificamente, mas não passivamente, né, de uma forma assertiva, mas pacífica, não violenta, as melhoras que nós queremos ver na sociedade. Como? Começando por mim mesmo, fazendo as opções que eu considero mais leves para o planeta, para a sociedade e também para mim. Eu mereço ser feliz. Então é isso, a gente vai começar a partir aqui da Bahia, né, já existe um grupo, né, a Ellen já meio que faz parte como membro honorário, nos apoiando em muitas iniciativas, né, me apoiando pessoalmente, seja na Choca, seja nos Amps Makers quando for necessário. E é isso, é uma comunidade aberta, mas que tem uma visão muito clara. Né? A flexibilidade ela permite exercitar firmeza sem violência, e essa é a minha visão. É o que eu posso fazer. Né? Esses são os ingredientes que eu posso oferecer, mas com certeza todas as pessoas que se aproximarem terão o seu papel a desempenhar, com certeza. Porque sempre tem. Sempre tem um lugar a mais nessa mesa, tanto para oferecer quanto para receber a nutrição que a comunidade de seres humanos, de todos os seres nos oferece. A gente tem que estar, eu tenho que estar disposto a dar e receber. Né? A vida funciona assim, né? É um fluxo. É isso, desculpem, perdoem ter estendido tanto, mas foi um grande privilégio me ofereceram e eu disse, eu não vou perder essa. Tem pessoas muito queridas lá. Muito Obrigado. obrigada, Moscovo. A gente já quer convidar para próximas vezes estar aqui, porque a gente ainda vai levar um tempo para terminar de ler o livro, né? Então vai ser muito bom. Para quem já se inscreveu na sala, a gente tem mandado esses links todos, tudo que a gente fala de referências. Vou mandar esse da Mariana também ali no e-mail. E agradecer a todos a presença. Foi muito bom ouvir Moscovo de novo mais uma vez. Estar na sua presença, Moscovo, é muito, muito importante para a gente. É uma alegria muito grande. A gente vai dormir hoje realmente com o coração cheio de alegria. E até a próxima. Quem quiser entrar em contato com a gente, perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, a gravação a gente vai colocar depois no YouTube da Bodhisattva, no canal do YouTube da Bodhisattva. Se não acharem, depois também podem mandar uma mensagem, mandar um e-mail, tá bom? Ou ir no Instagram da gente. Pode falar. Uhum. Eu não sei se vocês têm a prática, mas especialmente para as pessoas que não têm muita familiaridade, na prática budista nós temos um controle de qualidade, assim, né? Quando um encontro, quando uma prática termina, a gente dedica essa prática. Por quê? Para nos lembrar que nós não fazemos nada sozinhos. Né? As causas e condições surgem de uma imensurável rede de relações que nos trouxe até esse momento presente, essa maravilha que é estar aqui agora. Então, honrando assim, sim, honrando a memória e os ensinamentos de Maizumi Hiroshi, de Bernie Tetsugen Glassman, eu aspiro que nós possamos dedicar os méritos gerados por essa prática, esse encontro, ao benefício de todos os seres, nos 3 tempos, nas 10 direções, e que a luz simples da sabedoria possa dispersar toda a escuridão das ignorâncias que eu trago no meu coração e mente, e pela interdependência que isso se espalhe e gere contentamento no coração e mente de todos os seres, do qual eu jamais estarei separado, porque existe uma unidade de toda a vida, e isso é a fonte de todo contentamento. Que possamos então manifestar nossos votos no aqui e agora, sendo quem somos e fazendo aquilo que nos cabe para preparar a sublime refeição que é a nossa própria vida. Que possamos apreciar os nossos dias vendo a maravilha de cada momento e honrando a tradição dos queridos irmãos e irmãs tibetanas, que possamos realmente ver a manifestação da sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Esse é um grande ensinamento que eu espero honrar da melhor forma que eu puder, em cada momento da minha existência. Muito grato pela oportunidade e pelo acolhimento. A forma como eu sou e que muito é feito pelo carinho e pela ternura de todos vocês, de todas vocês. Muito obrigado, minha gratidão. Passou tão rápido. Muito Muito obrigada. obrigada. Até breve. Muito bom ver tantas pessoas queridas. Cuidem-se bem, cuidem-se muito bem.
Gratidão. Linda jornada no Brasil. Obrigada. Obrigado, Mário Pedro. Bem-vindo, Monte Corro. Beijo, Ana. Logo estarei aí. É isso Obrigado. aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Ana, vem ler com a gente o livro, Ana. Ana Hickley também, que não apareceu ainda na leitura. Só hoje. Acho que ela está travada ali. Hora da chamada. Hora da chamada, né? Hora da cobrança. Ausente, ausente. Ausente, quem está faltando? Ai, a gente tem que fazer essa chamada. Ai, gente, muito lindo. Foi muito lindo e conduzido aí maravilhosamente por vocês. Foi especial, muito especial. Muito Que bom, Pedro. Muito bom que vocês estão aí junto. Estão quase Podiam trazendo participar também.